Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Patrícia Freitas, de Cotia, São Paulo, que deu um breve início aqui sobre sua vida, como ela veio para a casa do Senhor, a respeito do batismo, que é algo muito importante nas nossas vidas e que nós precisamos cumprir, simplesmente obedecer, né? Como a nossa irmã falou. E também nós vamos continuar aqui abordando o assunto do grupo familiar, porque depois isso é um trabalho completo, né? A ovelha, no caso, a nossa irmã, recebeu o auxílio, foi alimentada no grupo familiar e agora ela também está liderando o grupo familiar dela e está auxiliando outras pessoas, que é o que o Senhor deseja de nós, né? Tem uma palavra em João 15:16 que diz que Deus nos escolheu e Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto para Ele, né? Porque esse é o trabalho. Deus quer nos purificar e também nos fazer de ferramentas, né? Isso também nos dá uma alegria, né? Quando você vai também se doar, né? Porque o Senhor diz que melhor é dar do que receber. Então conta para nós como evoluiu esse trabalho e como Deus está operando. Bom, depois que passou essa tempestade, eu fui me recuperando, né, um pouco aí da minha situação, saindo de mim, né, eu acho que me esvaziando de mim e aumentando o Cristo em mim. Então, essa conta só podia dar coisa boa, né? Então, eu posso dizer que hoje o meu grupo não é numeroso, mas aí é uma característica, assim, algumas pessoas passam e algumas pessoas que passaram acabaram criando o próprio grupo, né, indo conhecer a igreja. Então houve, né, eu tenho uma amiga que é a Regiane, que hoje tem um grupo, né, hoje se batizou, conheceu a igreja, se batizou, hoje tem grupo, né, o marido dela também veio, então desse grupo surgiu outros grupos familiares. Sim, algumas pessoas, né, que passaram, então já passou gente que abriu o grupo mesmo já conhecendo o Senhor, mas às vezes de outra igreja, frequenta outra igreja, mas enfim, Jesus é Jesus, né? Então tem grupo aqui em Alphaville, né, com esse saindo dessa forma. Tem o caso da Regiane, que foi lá, um dia pegou um finalzinho do grupo, aí já foi abençoada, porque, né, a gente acabou ali compartilhando também no pós-grupo, a gente ficou conversando, aquela coisa. Então, assim, ela acabou vindo, né, querendo, sedenta mesmo, né? E aí hoje toda a família está vindo, né? O marido também conheceu Jesus, enfim, faz parte hoje coordena o grupo deles, que eu frequento, mas lá eu fico mais como levita, né? Ele que coordena. E então tem o grupo de terça, né, a quinta tem esse da Regiane, e o meu grupo mesmo tem um caso especial de uma vizinha que acabou vivendo alguns problemas. Eu até adaptei um pouquinho pro horário dela, tal, porque acho que é isso, a gente tem que estar a serviço, né? Então nesse caso eu até vi o melhor horário, a gente tem feito e tem ajudado bastante. Eu estou vendo uma família que estava muito problemática, assim, num nível de problemas bem grave, né? Eu tenho visto uma transformação, então agradeço a Deus por isso. Enfim, era um cenário que eu nem saberia se eu poderia ajudar, porque eu acho que eram coisas que eu vivia antes, né? Não me sentia ninguém para poder ajudar, mas eu já entendi que não sou eu também, então tá ótimo. Então, assim, nasceram outros grupos, né? A gente hoje está trabalhando na expansão. Hoje mesmo eu vou combinar um outro grupo. Então, eu acabei enchendo minha agenda e eu agradeço por isso, porque quanto mais a gente pode buscar as coisas espirituais, menos espaço a gente está dando para as outras coisas mundanas. A gente já usa do mundo, já tem que frequentar, já tem que falar com as pessoas, está tudo bem, né? Mas que a gente vá revestido, que a gente vá limpo, para que a gente possa levar a luz e não o contrário, se sujar com as coisas que a gente convive. Então eu acho que Deus acaba fazendo mais em mim, eu me sinto mais grata, apesar de parecer que eu estou ajudando, eu me sinto mais ajudada, porque é uma forma de eu estar buscando sempre. Quando você prega para alguém, na verdade você acaba pregando para si, porque quando você se dá conta, você precisa daquela palavra que você pode abrir ou que está fazendo parte de uma ministração. Então eu fico muito grata por tudo isso que está acontecendo. Acho que isso me segura assim com Deus, né? Eu acho que é tudo um plano dele mesmo, acho tudo perfeito.
né? Porque se a gente deixar o nosso dia a dia, às vezes vir congregar no domingo, tratar as coisas muito no automático, a gente não recebe tanto quanto com essas oportunidades de poder ajudar as pessoas. O grupo é uma ótima oportunidade para isso, né? E nesse período todo que você está na igreja, o que mais tu sente assim que Deus trabalhou no teu coração, né? A Patrícia que era antes e a Patrícia depois de todo essa obra miraculosa que o Senhor opera. Eu acho que tanta coisa, né? Bastante o perdão, porque o perdão, quando você está amargurado, quando você se sente deprimido, triste, enfim, né? Porque às vezes a depressão é uma palavra forte, a pessoa não quer entender que ela está deprimida. Mas a pessoa às vezes está muito triste com algo, ela está se permitindo até adoecer, às vezes a coisa até somatiza, né? Por conta da gravidade, de como as pessoas não conseguem superar, e a falta de perdão, isso, né? Então, quando eu consegui entender e comecei a liberar o perdão, isso mudou muito a minha vida. Então, hoje, eu agradeço às vezes pessoas difíceis. Normalmente, a gente reclama das pessoas muito difíceis. Hoje eu agradeço, eu tenho pessoas muito difíceis convivendo comigo e eu acho que é tudo no tempo perfeito, porque se eu estivesse convivendo com essa pessoa há um tempo atrás, há 2 anos atrás, eu não conseguiria, né? E é uma grande oportunidade que a gente tem com as dificuldades de aprimorar, de evoluir e de levar luz também a quem precisa. Então é um processo que ajuda todo o meio, nos ajuda quem está perto. Então, assim, o plano de Deus é perfeito, a gente não precisa nem questionar. Então, é só obedecer. Eu consegui entender isso. Então, eu posso dizer que a questão de fé, né, a questão de como lidar com a fé, né, que a gente é muito incrédulo. Claro, eu tenho certeza que eu ainda sou muito incrédula. Que apesar de ter tido um monte de testemunho, certamente ainda eu me encaro né, muitas situações sem fé. Mas, com certeza, ela aumentou bastante. Se a gente for ver aí de 2 anos, 3, né, para cá, eu acho que mudou muito. Então, você se acalma, as coisas não te consomem. Eu lembro que eu era o tipo de pessoa, por exemplo, que não dormia com um problema financeiro, alguma coisa que me tirasse assim, né, que me deixasse ansiosa, eu perdia sono, né? Então, às vezes uma situação me deixava muito ansiosa, eu não conseguia dormir, eu ficava apavorada, e aí você perde energia. E aí para as coisas que você tem que fazer, tem que cumprir, você não consegue. Então, eu não conseguia nem ser uma boa mãe, não conseguia cuidar de casa. Tinha um monte de problema que eu vivia, que eu tenho certeza que era isso, que a minha energia estava se esvaindo, assim, né? Então, quando você tem Deus, você não tem esse desperdício, assim, que você entrega, fala, eu não tenho como resolver isso mesmo, então... E aí, assim, não é que você está terceirizando, né, querendo... Não, você está colocando as coisas no lugar certo, né? Certamente a gente não tem chance contra, né, o diabo, que a gente fala, que é justamente qualquer coisa que se opõe a Deus. E aí você não tem força para encarar sozinho, né? Você precisa de Deus na frente para te conduzir, te colocar. Então eu comecei a ter esse tipo de experiência. Isso é inegável, o jeito que eu lido com as coisas, a calma. Tem gente que fala até que o meu jeito de falar mudou, ficou mais calmo. Imagina como eu era, assim, né? Mas, enfim, as minhas relações com as pessoas mudaram. Eu passei um tempo de reclusão, porque eu precisava, foi uma coisa que eu senti de fazer, eu fiquei um pouco... para o mundo é ruim, porque as pessoas me perderam dos programas e tal. Hoje eu sou bem criteriosa em relação ao que eu participo, onde eu vou, e mesmo assim eu ainda erro. Né? Quando eu vejo, eu desobedeci um pouquinho e tal, mas eu sou mais criteriosa porque eu quero que Deus aprove tudo que eu faço. Eu tenho temor, assim, eu não tenho mais coragem de fazer as coisas por impulso, como eu fazia antes. Eu acho que essa é a maior, inclusive, mudança. Então, a gente fala, né, além do perdão, além do perdão que eu acho que eu acho que todo mundo, né, a fé também é essa questão do impulso, do temor. Porque eu acho que a fé aumenta isso. Você fica com temor porque você acredita em Deus, então você começa a ter temor. E aí hoje tudo que eu vou fazer eu acabo colocando e tentando ter um alinhamento mesmo com Deus para que Ele me direcione, que eu faça o que Ele permite, né? Claro que a gente erra, peca, tal, mas se você colocar assim, Deus tem misericórdia. As misericórdias se renovam todo dia, inclusive. E isso é maravilhoso. Então, eu tento tratar as pessoas dessa forma, né? Então, você tem que ser uma pessoa que perdoa,
que tem essa dinâmica, e tem que ser uma pessoa com temor, que tudo que você faz, você entrega, consagra. Então, eu tenho lá os meus desafios, tenho buscado ter mais disciplina, eu sei que tem pontos que... Mas é assim mesmo. Agora, realmente, em comparação, muitas coisas mudaram, muitas mesmo. E, principalmente, não sei se por fora é tão visível quanto por dentro, porque eu que sei a angústia que eu tinha com muitos assuntos, como eu lidava com os assuntos, né, como eu era inconsequente com algumas coisas. Então, tem vários princípios que eu vejo que a vida com Deus, que desenvolvendo a vida espiritual, foram agregados, assim, que eu não tinha. Eu ignorava, né? Eu achava que a gente tinha que viver, né, que qualquer dia como fosse o último, e viver muito de prazeres, como é o mundo, assim. O mundo prega isso, eu vejo isso nas pessoas. As pessoas vivem os dias como se fossem os últimos, né? Todo dia o último, a pessoa sai, ela quer fazer tudo na mesma noite, quer beber tudo na mesma noite, quer fazer tudo. E assim, não existe nenhuma necessidade. Quando eu vejo pessoas assim muito sedentas pelo prazer, eu vejo o quanto elas estão vazias de algo maior, de um amor que é de Deus, que é divinal e que elas não alcançam. Porque quando você busca só o prazer, você perde, né? Então é uma escolha que todos nós temos com livre-arbítrio, e que eu era bastante mundana, eu posso me dizer que eu me retirei, assim. Eu estou aqui no mundo, mas não me acho mais daqui, né, em muitos aspectos. Então, coisas bobas, né? Ontem eu fui ao shopping, assim, eu não sabia como o shopping funcionava. Tô brincando, mas assim, minha prima me fez uma pergunta e eu não sabia nunca. Faz tanto tempo que eu não vou ao shopping para lazer, eu vou quando eu preciso pontualmente, que eu nem sei mais como isso funciona. E parecia uma bobagem. E eu fui ao shopping à noite e São Paulo estava um trânsito. Eu nem lembrava que era assim. Tanto tempo que eu não fazia. Mas, entendeu? Eu não estou condenando ir ao shopping. Eu não estou condenando nada. Mas eu digo, eu me retirei bastante porque eu acho que foi uma necessidade que eu tive até de rever as coisas, de entender o que Deus quer, o que não quer. Isso é muito individual. Então, não existe nada que eu possa dizer aqui que exatamente, né? Eu acho que o manual é obedecer a Deus, é isso que importa. Então, a gente tem que estudar a Bíblia, entender a palavra, entender Deus. Ele está dentro de nós, na verdade, né? Então, a gente tem que buscar esse relacionamento para saber o que Ele quer de nós, né? De cada um. Isso é muito individual, né? A salvação é individual. Então, por isso que cada um tem que se batizar, senão a gente salvava o outro, né? Eu escolho meus filhos para salvar e cada um... Então, não é possível, né? Tem que ser uma coisa própria. Então, eu acho que eu consegui caminhar aí um pouquinho. Eu fico muito feliz por isso. E a respeito do perdão, tem algum episódio, assim, que você ou liberou perdão, ou algum ponto, assim, que pudesse relatar para nós? Sim, o primeiro, né, que foi a situação que eu tive, que coincidiu aí com a época do batismo, foi de uma relação que eu tinha, né? Uma relação que eu tinha que não era muito saudável. E quando a gente está apaixonado, a gente promete muitas coisas. Então, tinha muita promessa, Então, assim, a separação foi muito difícil de aceitar por causa disso. Por mais que você queira se separar ou entenda que aquilo nem devia ter começado, que foi o meu caso, não é que, né, nada é geral. Mas naquele caso, sim, né, enfim, eu tive que liberar bastante perdão nessa época, porque era todo um contexto. A gente chegou, tinha uma relação não saudável, né, que não era baseada, não era abençoada. Então, difícil, né? Deus abençoou, pode ser a pessoa que mais combine, que você acha que combine, que não adianta. Então, na minha cabeça, combinava. Na minha cabeça, tinha paixão para a vida inteira. Então, isso foi difícil, constatar que, assim, não, né? E que Deus, assim, na verdade, tem coisas muito melhores e a gente fica presa em coisas que, às vezes, não agregam, não mudam nada. Então, assim, era uma situação até familiar, porque quando você entra em brigas, nesse tipo de, né, situação, a família se mete, aconteceu isso bastante. Então, eu tive que liberar um monte, assim. Então, para essa pessoa, então, aconteceu assim, quando no período de separação, por exemplo, o pouquinho que eu precisava ainda interagir com aquela pessoa por causa da minha filha, né, da Eduarda, virava briga. Né? Porque aí as pessoas estão machucadas, aí querem
ficam muito na defensiva, não é nem na defensiva, é na ofensiva mesmo, quer que o outro esteja mal, né? Quer que o outro se machuque. Então, no começo tinha esse tipo de situação, né? De usar, às vezes parecer que está usando a criança para alguma coisa. Então, eu sentia isso e eu ficava só liberando perdão. A minha escolha foi abençoar. E eu acho que isso acelerou muito o meu processo assim com Deus, porque perdoar é um bem assim que não tem como medir, né? Porque quando você perdoa, não sei para o outro, né? Mas para você é um peso que sai, né? E aí Deus faz o resto. E aí hoje eu tenho uma relação muito saudável e eu acho que isso se deve muito a essa postura, porque o amor ele não tem como, ele constrange mesmo, né? Então quando você libera amor para as pessoas, cai o motivo de qualquer agressividade contra. Tem como continuar brigando. Exatamente. Antes eu era retrucona. Ainda sou, imagino, mas certamente com Deus eu cortei, assim, bastante, né? Se eu ver percentualmente, deve ter mudado bastante. Então, eu era uma pessoa que era amargurada, que era vingativa, eu ficava curtindo a tristeza. Então, isso eu cortei na vida. Hoje, quando qualquer tristeza às vezes vem, né, um pensamento, assim, mais triste, ai, que pena isso. Aí eu falo, não. Aí eu já boto Deus, assim, já faço uma oração imediatamente e muda, porque você se configura para reagir diferente. Então é isso, é esse viver que traz uma paz que a gente não consegue explicar muito, a gente tenta explicar, mas eu sei dentro de mim a paz que eu sinto, né, que é totalmente diferente da angústia e tudo mais. Essa experiência com perdão, com essa pessoa que eu fiquei durante anos, né, 4 anos de relação, ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu não consegui, durante muito tempo, eu vou dizer, pelo menos, não sei, mais de um ano, aí eu ficava bastante triste com por que eu tinha começado aquela relação. Como que uma culpa, né? Eu me sentia mal de ter começado aquela relação. E aí, assim, com Deus não tem a lógica, o racional. Tem o que ele permite, o que ele não. E assim, eu era muito segura de mim, né? Eu era até, assim, como eu disse antes, né? Não acreditava em nada. E aí, isso me fazia uma pessoa segura de mim, né? E isso caiu, porque eu mesma vacilei, né, dentro dos meus princípios, porque se eu for pensar racionalmente, eu não teria começado. Mas você vê como é Deus, assim, é perfeito mesmo. Então eu mesma tive que errar para ver, você erra, você não é tão boa assim, olha só. E deu muita coisa errada para que ele pudesse entrar na minha vida. Então eu agradeço por isso, porque eu sou completamente diferente. Eu já escutei meus familiares dizendo, meus irmãos, você está totalmente diferente, né? Porque eles falavam que eu não tinha humildade, né? Que eu era uma pessoa. Mas é isso, a pessoa que tem uma postura muito segura e que não tem humildade, né? Disso o mundo é cheio. As pessoas são muita coisa. Elas querem ser muita coisa, elas se impõem pelo que sabem, pelo que têm. Né, cada um de um jeito, mas as pessoas acabam sendo assim. E o exemplo de Cristo não é esse, né, de que a gente seja manso e humilde de coração. E que o maior líder, né, que foi Jesus, ele era a pessoa que mais servia. Então, isso me fez repensar muitas coisas e mudar muitas posturas que eu tinha de algumas questões de criação, né? Então tem várias coisas misturadas, coisa que a gente vai deixando tomar conta e que a gente nem sabe e vai no automático. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pelos sofrimentos que eu passei, porque só com eles eu poderia estar aqui. Então eu só tenho gratidão, assim, não tenho... É verdade, tem coisas que nós precisamos passar, porque senão toda aquela armadura, todo aquele... que, como você falou, assim, que a gente se considera bom, né, a autossuficiência vai cair por terra, porque nossas próprias escolhas vão contra nós mesmos, e aí a gente vê que nós não somos Deus, que nós não somos tão sábios, tão bons assim, tão poderosos, né, e que as nossas escolhas nos fazem sofrer, né. Então Deus, ele nesse momento tem como agir na nossa vida.
Então, para nós encerrarmos esse programa, gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, aquilo que Deus colocou no teu coração, um encerramento, uma mensagem, um resumo de tudo que tu já experienciou com Deus. Bom, eu quero que Deus, assim, né, peço que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos que assistem ao programa, que a gente não desista, né, de Jesus, que a gente não pule do barco, né? A gente tem, às vezes a gente tem razões, eu mesmo com tudo isso que aconteceu, dizer que eu nunca passei por um momento de desânimo, de questionar, enfim, até a vida espiritual, como busca a igreja, já aconteceu. Às vezes as coisas são duras, parecem duras. O que eu vejo é que quanto mais a gente nega a carne, a gente mais benefícios tem, assim, mais paz a gente tem. Às vezes é difícil pelo apego que a gente tem nas coisas da carne, mas que a gente não desista, porque assim, a obra não é do dia para a noite. Eu não acho que eu me tornei santa porque entrei na igreja. Santo para Deus é uma questão do processo ter começado, mas o processo de purificação, ele é lento e gradual, e ele tem que ser assim para que a gente possa perceber. Senão não tem graça, né? Enfim, senão não é, né? Não é uma mágica. A gente brinca assim, porque às vezes parece que as pessoas, principalmente no mundo, acham que as pessoas que buscam a Deus são fanáticas porque procuram uma varinha de condão que vai mudar tudo. E não é uma renovação da mente. Ela usa as coisas naturais, a mente, as emoções, tudo isso, mas voltado a Deus. Então, que a gente continue tentando obedecer a Deus, buscar se purificar, buscar estar disposto, porque Deus faz o resto. A gente não precisa se preocupar muito como... Porque depois, quando a gente vai tendo mais intimidade, Deus vai dando assim, ó, é aqui você vai, aqui não vai, aqui faz assim, aqui se organiza. As coisas vão ficando claras, mas não é imediato. Então a gente não precisa sentir culpa. Eu lembro que também uma coisa que me mexia comigo era uma culpa, porque eu olhava outras pessoas, você começa a vir na igreja e percebe, é todo mundo santo, eu não sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas não é assim, na verdade isso não é verdade, aqui está todo mundo buscando, e quem busca é quem precisa buscar, não é quem não precisa. Então a gente assumindo que precisa é um começo, a gente se dispondo é outro, e aí a gente, claro, tem coisas para vencer, mas a gente não precisa se morrer de culpa por causa das coisas, porque é assim, Deus vai te dando, quando você vê aquilo que tinha muita importância para você, não tem mais. E é um processo mesmo de limpeza, onde a sujeirinha vai saindo, ela vai saindo, acabou, né? Então são coisas que a gente vai superando pouco a pouco. Então o que eu deixaria para os irmãos é que não desistam, não pulem do barco, continuem, porque a gente se limpa e a gente começa a poder ajudar os outros, e isso é maravilhoso. Existem muitas pessoas angustiadas nesse momento, sedentas às vezes tem tudo materialmente, mas não tem espiritualmente, né? Não tem paz, porque a paz ela pode estar numa pessoa que está morrendo de fome na África, que, né, é um cenário muito trágico, e ela pode estar dentro do palácio. A questão é buscar a Deus para ter essa paz. Porque em qualquer situação que Deus te coloque, você vai viver com paz. Você pode estar no hospital, você pode estar usufruindo de algo que Deus te deu, você vai ter a mesma paz. Ao passo que, se você não tem paz, você pode estar, né, a gente, líder mundial e nada, e não ter. E simplesmente não ter essa paz. É ela que a gente tem que buscar, acho que é ela que é o alvo, é isso que Deus tem para nós. Eu acredito, né, e recomendo que todos continuem na luta. Amém. Então nós ficamos por aqui. Obrigado pela tua presença, de vir aqui se expor e compartilhar um pouco da tua vida. Com certeza as pessoas se identificaram, né? E isso é muito importante, porque nós precisamos colocar todas as coisas para que nós venhamos ver que o Senhor ele está operando grandemente, né? Então nós ficamos por aqui, até o nosso próximo programa, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.